E aí, galerinha? Tudo beleza? Tudo em ordem? Sussu? Vamos lá então, né? Vamos começar a falar de eletroquímica. Vamos entender como ocorre a transformação de energia química em energia elétrica ou a transformação de energia elétrica em energia química. Vamos estudar uns poucos processos que envolvem essas transformações de energia. Nós vamos falar das pilhas e da eletrólise. Tranquilinho? Vamos lá então. Vamos começar definindo o que é eletroquímica, esse campo de estudo da química. Coloquei para vocês que a eletroquímica estuda o aproveitamento prático do fenômeno de transferência de elétrons. Lembra que quando a gente fala de transferência de elétrons, nós estamos falando dos processos de oxidação e redução de substâncias químicas perdendo e ganhando elétrons. Então, a eletroquímica estuda o aproveitamento prático do fenômeno de transferência de elétrons entre diferentes substâncias para converter energia química em energia elétrica, ou vice-versa, ou converter energia elétrica em energia química. Belezinha? A gente vai falar especificamente de dois processos, da pilha e da eletrólise. A pilha é um processo espontâneo, ele acontece sozinho e acontece a conversão da energia química em energia elétrica, por meio desse fenômeno de transferência de elétrons. Já a eletrólise é um processo não espontâneo, é um processo forçado, onde eu tenho a conversão de energia elétrica em energia química. Então, guardem bem essas informações. Pilha é um processo espontâneo, a gente vai falar disso várias vezes. E a eletrólise é um processo não espontâneo, é um processo forçado, ok? A gente vai começar falando da pilha e nós vamos focar especificamente na pilha de Daniel. Então, o Daniel foi um dos químicos que mais contribuíram para o desenvolvimento da pilha. Da pilha, como a gente conhece hoje, ela foi passando por várias formas até chegar lá na pilhinha que a gente usa no controle remoto, enfim. Tá? Então, vamos falar mais especificamente da pilha de Daniel, ok? Então, vamos começar falando das pilhas. Vamos falar do funcionamento, de quais são as partes importantes da pilha. Primeiro, pilhas são dispositivos presentes no nosso cotidiano. Ok, beleza, a gente já está acostumado. Fornecendo eletricidade a partir de energia química armazenada. E as pilhas surgem com a investigação de Alessandro Volta. A gente vai falar da pilha do Daniel, mais especificamente, mas as primeiras pilhas, essa primeira ideia de partir de energia química armazenada e transformar em energia elétrica, surge com Alessandro Volta. Aqui a gente tem uma figura da pilha de Volta, da primeira pilha que a gente tem conhecimento, beleza? Mas, de novo, o que interessa para a gente é a pilha de Daniel. Vamos, para entender o processo da pilha de Daniel, para a gente montar a pilha de Daniel, eu vou falar um pouquinho para vocês dos processos de oxidação e redução. Então, vamos pegar aqui um exemplo onde eu tenho um eletrodo de zinco, tá? Eletrodo, galera, é essa barra de metal. Sempre que a gente tem a barra de um metal, tá? Ou mesmo de um composto inerte, de uma substância inerte, como carbono, como platina, enfim, a gente chama de eletrodo. Quando eu estiver trabalhando com essa barra de metal ou de um produto inerte no processo de montagem de uma pilha. Então, aqui, o nosso eletrodo de zinco é essa barra de zinco. Esse eletrodo de zinco, ele está mergulhado em uma solução de sulfato de zinco. Então, eu tenho um eletrodo, uma barra de um metal, mergulhada em uma solução aquosa de um sal desse mesmo metal, beleza?
Quando eu tenho esse eletrodo de zinco mergulhado em uma solução aquosa de um sal de zinco, acontecerão alguns fenômenos. Primeiro, eu tenho zinco metálico, que é o zinco da barra do eletrodo. Ele vai, em contato com a solução de sulfato de zinco, doar 2 elétrons para essa solução. Quando o zinco perde 2 elétrons, ele se transforma em zinco 2+. Esse processo de perder elétrons a gente chama de oxidação. Lembra do... vamos escrever aqui. Lembra? Quem perde, oxida. Quem recebe, reduz. Então lembra, ó, quem perde elétrons, oxida, beleza? Se o zinco 0 está perdendo 2 elétrons para a solução e se transformando no cátion zinco 2+, o processo que está acontecendo é o processo de oxidação. Ao mesmo tempo que acontece a oxidação, acontece a redução. Ó, quem recebe, reduz. O zinco 2 que está na solução, ele está recebendo os elétrons que estão vindo do zinco metálico. Se o zinco metálico perde, alguém precisa receber. Quem vai receber? O cátion zinco 2+ da solução. Ele vai receber os 2 elétrons que vieram do zinco metálico, se transformar em zinco metálico e se depositar na barra. Então, ó, pensa aqui, eu tenho zinco 0, zinco metálico, perdendo 2 elétrons, se transformando em zinco 2+ e migrando para a solução. Ao mesmo tempo que eu tenho zinco 2+ da solução, recebendo 2 elétrons perdidos por um átomo de zinco metálico, formando mais zinco metálico e se depositando na barra. Então, eu tenho a oxidação e a redução acontecendo ao mesmo tempo. E isso precisa acontecer ao mesmo tempo. Se a gente somar as duas equações de oxidação e redução, a gente vai ter a equação global, beleza? Então, aqui, ó, se eu somar essas duas equações, eu vou cancelar os elétrons envolvidos no processo e eu tenho aqui um equilíbrio eletroquímico. Zinco metálico perde 2 elétrons, se transforma em zinco 2+, e zinco 2+ recebe 2 elétrons, se transforma em zinco metálico. Olha o sinal do equilíbrio químico aqui. Esse processo global a gente chama de oxirredução, beleza? Já entendemos os processos que ocorrem quando eu coloco um eletrodo de um metal em uma solução aquosa de um sal desse metal. Fiz isso para o zinco. Vamos fazer a mesma coisa para o cobre, tá? Então, vou montar o mesmo esquema. Tenho aqui o meu eletrodo de cobre, uma barra de cobre, mergulhada em uma solução de sulfato de cobre, beleza? Os processos que acontecem são os mesmos, ó. Cobre metálico perde 2 elétrons, se transformando em cobre 2+ e migrando para a solução, oxidação. E o cobre 2+ da solução recebe esses 2 elétrons que vieram do cobre metálico, se transforma em cobre 0 e se deposita na barra. Redução. Então, de novo, temos a equação global, a equação de oxirredução. Cobre metálico perde 2 elétrons, se transforma em cobre 2+, cobre 2+ ganha 2 elétrons, se transforma em cobre sólido. Beleza? Pensando nesses fenômenos que acontecem quando a gente coloca um eletrodo de um metal em uma solução aquosa de um sal desse metal, a ideia do Daniel foi qual? Ligar esses 2 eletrodos feitos de metais diferentes. Não adianta eu querer ligar 2 eletrodos do mesmo metal, não vai dar muito certo. Se eu ligar 2 eletrodos, se eu pegar um esqueminha desse do eletrodo de cobre mergulhado na solução e ligar no esquema anterior do eletrodo de zinco mergulhado na solução, usando um fio condutor, ó, importante aqui, um fio condutor, o metal
dentre o cobre e o zinco, o metal que for mais reativo, ao invés dele transferir os seus elétrons para o cátion da solução, ele vai transferir os seus elétrons para o outro metal. Então, o metal mais reativo irá transferir elétrons para o cátion do metal menos reativo, ao invés de transferi-los para seus próprios cátions em solução. Essa foi a ideia do Daniel. No caso aqui, afirmo para vocês que o zinco ele é mais reativo que o cobre. A ideia de reatividade aqui, ó, o conceito de reativo aqui tem a ver com oxidar, com facilidade de perder elétrons. Quanto mais reativo for um metal, significa que mais fácil ele vai perder os seus elétrons, mais fácil ele vai oxidar. Então, o zinco é mais reativo que o cobre. Ele vai perder elétrons e vai transferir os seus elétrons para o cobre 2+, que está na solução, por meio do fio condutor que ligou os dois eletrodos. Vamos ver como que isso acontece, então? Então, vamos lá. Só uma observação. Essa ideia de reatividade, né, de oxidar mais fácil, tem a ver com os potenciais de redução e oxidação das espécies, que a gente vai falar na próxima aula, beleza? Então, por enquanto, o que a gente precisa saber? Que o zinco é mais reativo que o cobre. Na próxima aula, a gente vai entender por quê. Tranquilinho? Então, vamos lá. Vamos montar a pilha de Daniel. Vamos fazer o que Daniel fez. Pegar esses dois esquemas de eletrodo mergulhado em solução aquosa do sal do próprio metal e ligar por um fio condutor. Então, a pilha de Daniel, que é o que a gente vai montar. Eu tenho os dois eletrodos ligados pelo fio condutor. Qual que é a constituição dela, de cada um desses eletrodos? Metal mergulhado numa solução aquosa de um sal do metal. E aí vai estabelecer um equilíbrio dinâmico entre o metal e o cátion que está na solução. Então, temos aqui, galera, o esquema da pilha de Daniel. Cada uma dessas metades da pilha, então aqui o eletrodo de zinco mergulhado na solução de sulfato de zinco, e a outra metade, que é o eletrodo de cobre mergulhado na solução de sulfato de cobre, nós chamamos de semicela. Então, eu tenho a semicela do zinco, a semicela do cobre. Para eu montar a pilha do Daniel, eu vou unir as duas semicelas por meio de um fio condutor, fiozinho elétrico, desse que a gente está acostumado, beleza? Quando eu tenho a união das duas semicelas com eletrodos de metais diferentes por meio do fio condutor, eu vou estabelecer uma reação de óxido-redução entre os dois eletrodos. Naquela ideia do metal mais reativo transferir os seus elétrons para o cátion da solução do metal menos reativo. Então, vamos destrinchar a pilha de Daniel. Temos aqui, galera, a semicela do zinco. Eu falei para vocês ali anteriormente que o zinco... não vou conseguir escrever zinco aqui. Tá? Mas que a reatividade do zinco é maior que a reatividade do cobre. Então, os elétrons, eles vão sair do zinco metálico, o zinco vai perder elétrons, o potencial de oxidação dele é maior que o do cobre, ele perde elétrons, ele oxida, ele é mais reativo. O zinco metálico vai perder elétrons. Esses elétrons que ele vai perder, ao invés de ir para a solução, igual estava indo quando eu tenho a semicela sozinha, esses elétrons vão passar pelo fio condutor, vão descer o eletrodo de cobre e vão encontrar o cátion cobre 2+, lá na solução de sulfato de cobre. Então, o zinco perde elétrons e quem ganha esses elétrons é o cobre 2+ da solução. No lado da pilha, na semicela da pilha, onde ocorre a oxidação, a gente chama essa semicela de ânodo. E ela é o polo negativo. Sempre, galera, sempre,
onde está ocorrendo, no eletrodo, onde está ocorrendo a oxidação, onde eu tenho o metal perdendo elétrons, eu chamo esse eletrodo de ânodo, e ele é o polo negativo da pilha. Por favor, não guardem que o polo negativo está do lado esquerdo e o polo positivo do lado direito. Não é isso, não. Eu tenho que ver quem oxida e quem reduz. Quem está oxidando é o zinco. Ele é mais reativo que o cobre. Ele tem um potencial de oxidação maior que o do cobre. Então, ele perde elétrons com mais facilidade que o cobre. O cobre, consequentemente, vai ganhar esses elétrons. Então, onde eu tenho os elétrons sendo perdidos, eu tenho a oxidação acontecendo. Ali eu chamo de ânodo, então essa semicela eu chamo de ânodo, e ela é o polo negativo da pilha. Consequentemente, a semicela que está recebendo os elétrons, então, onde eu tenho aqui o cátion cobre 2+, recebendo os elétrons, ganhando os elétrons, está ocorrendo a redução. Quem perde oxida, quem recebe reduz. Onde ocorre a redução, eu chamo de cátodo. Então, a semicela onde está ocorrendo a redução é o cátodo e ela é o polo positivo da pilha. Por que a gente está analisando zinco e cobre? Porque foi a pilha que o Daniel montou, tá? Mas os metais podem variar. Eu posso ter uma pilha de zinco e ferro, eu posso ter uma pilha de alumínio e cobre, enfim. Não interessa quem é o metal. Eu vou analisar a reatividade desse metal. O metal que for mais reativo vai perder elétrons e o que for menos vai receber elétrons, beleza? Então, temos aqui, ó, oxidação, galera. O zinco metálico perdendo 2 elétrons, se transformando em zinco 2+. Quando o zinco metálico perde seus 2 elétrons e se transforma em zinco 2+, o átomo de zinco migra para a solução. Então, eu vou começar a ter uma diminuição da barra de zinco metálico e um aumento da quantidade de zinco 2+ na solução. No polo positivo, no cátodo, ocorre a redução. Então, o cobre 2+ vai receber esses 2 elétrons que vieram lá do zinco. Então, o zinco 0, ele perde 2 elétrons, os 2 elétrons vão passar pelo fio condutor, vão acender essa lâmpada. Então, aqui no fio condutor eu posso conectar uma lâmpada, eu posso conectar um amperímetro, um voltímetro, eu posso conectar algum instrumento que mostre para mim que está tendo passagem de corrente elétrica, que está tendo fluxo de elétrons ali. Tá? Então, aqui eu conectei uma lâmpada. Quando o zinco perde seus elétrons e eles caminham pelo fio condutor, a lâmpada acende. Isto mostra para mim que a pilha está funcionando. Os elétrons continuam pelo fio condutor, descem pelo eletrodo de cobre e encontram o cobre 2+ da solução. O cobre 2+ recebe esses elétrons, reduz e forma cobre 0. O cobre 0 se deposita na barra. Então, eu vou ter uma diminuição da barra de zinco e um aumento da barra de cobre. Beleza? O que mais eu tenho que prestar atenção aqui na pilha, galera? Eu tenho que prestar atenção no sentido do fluxo de elétrons. Os elétrons, eles sempre saem do ânodo e vão para o cátodo. Eles sempre saem do polo onde está rolando oxidação para o polo onde está rolando redução. Sempre do negativo para o positivo. Então, guardem isso. O polo negativo é onde ocorre a oxidação, e eu chamo de ânodo. O polo positivo é onde ocorre a redução, e eu chamo de cátodo. E os elétrons sempre saem do ânodo e vão para o cátodo, da oxidação e vão para a redução, do negativo e vão para o positivo. Beleza? Outra informação importante da constituição da pilha, a ponte salina, galera. Então, para eu montar uma pilha de Daniel, o que eu preciso? Das 2 semicelas, onde eu tenho mergulhado um eletrodo de um metal em uma solução aquosa de um sal do mesmo metal. Então, preciso de 2 semicelas, aí de preferência de metais diferentes. Vou ligar as 2 semicelas por um fio condutor.
Se eu quiser colocar ali no fio condutor um instrumento que mostre para mim a passagem da corrente elétrica, ok. Se não quiser, não tem problema. E aí eu preciso ter obrigatoriamente a ponte salina. A ponte salina, ela vai servir para manter a quantidade de cátion e ânion nas soluções equilibrada. Por quê, galera? Quando o zinco 0 perde elétrons e se transforma em zinco 2+, ele começa a migrar para a solução. Eu vou começar a ter um aumento de zinco 2+ na solução, em relação à quantidade de SO4 2-. Eu vou começar a ter mais carga positiva do que negativa. Isso vai causar um desequilíbrio. Ao mesmo tempo que aqui no eletrodo de cobre, eu tenho os elétrons descendo pelo eletrodo de cobre, encontrando o cobre 2+, que reduz, se transforma em cobre 0 e deposita na barra. Eu começo a ter uma diminuição da quantidade de cobre 2+ na solução em relação ao ânion SO4 2-. Eu vou começar a ter mais carga negativa do que positiva. Então, no polo negativo, onde está rolando a oxidação no ânodo, eu começo a ter um aumento de carga, ou melhor, vamos colocar aqui, um aumento de carga positiva. E no cátodo, onde rola a redução, eu começo a ter um aumento de carga negativa. Esse desequilíbrio de cargas na solução pode fazer a pilha parar de funcionar. A ponte salina, ela vai servir para manter esse equilíbrio. A ponte salina, ela é formada por uma solução de um sal solúvel. Então, normalmente, a gente coloca aqui dentro da ponte salina cloreto de sódio, NaCl, ou cloreto de potássio, KCl, que são sais solúveis. E a função da ponte salina vai ser fornecer íons para manter as soluções equilibradas. Então, onde eu vou ter um aumento de carga positiva, a ponte salina vai fornecer carga negativa. E onde eu vou ter um aumento de carga negativa, a ponte salina vai fornecer carga positiva. Beleza? Vou colocar tudo isso escrito para vocês. Mas a ideia da pilha é essa, galera. Eu tenho que conseguir montar a pilha, tenho que colocar a ponte salina, tenho que enxergar o fluxo de elétrons. Tenho que identificar onde é o ânodo, onde é o cátodo, onde oxida, onde reduz, as semi-reações de oxidação e redução e depois a reação global, beleza? Fiz um resumo de tudo isso para vocês, vamos ver ele rapidinho. Então aqui, ó, o funcionamento da pilha de Daniel pode ser explicado da seguinte maneira. No ânodo é o eletrodo, a placa de metal, de onde saem os elétrons, no qual ocorre reação de oxidação. Nesse caso da pilha de Daniel, o nosso ânodo é formado pelo eletrodo de zinco. Então, o zinco metálico, ou zinco 0, ou zinco sólido, da placa doa 2 elétrons que vão correr, que vão ser transportados pelo fio condutor em direção ao eletrodo de cobre. Esses 2 elétrons vão encontrar o cobre 2+ lá da solução, beleza? O zinco 0, quando perde esses 2 elétrons, se transforma em zinco 2+ e migra para a solução de sulfato de zinco. Esse é o processo que ocorre no ânodo. A reação de oxidação, que é o que ocorre no ânodo. Zinco metálico perdendo 2 elétrons, se transformando em cátion, zinco 2+. No cátodo, polo positivo, é o eletrodo para onde vão os elétrons. Então, os elétrons estão vindo lá do zinco, do polo negativo, do ânodo, da onde está ocorrendo a oxidação. E vão parar lá no cátodo, no polo positivo, onde está rolando a redução. O cátion cobre 2+ da solução vai receber esses elétrons que vieram lá do zinco, pelo fio condutor, que vão passar a placa de cobre, encontrar o cátion cobre 2+, reduzir, se transformar em cobre 0 e se depositar na placa. Equação de redução, cobre 2+ da solução
recebe os 2 elétrons, se transforma em cobre zero, ou cobre metálico ou cobre sólido, beleza? A reação global da pilha, galera, é a soma das duas semi-reações. Então, semi-reação de oxidação, semi-reação de redução. Eu vou somar as duas, beleza? Quando eu somo duas reações e eu tenho a mesma quantidade de elétrons nas duas reações, só que em lados opostos, eu cancelo esses 2 elétrons. Então, a reação global da pilha de Daniel é zinco sólido mais cobre 2+, se transformando em zinco 2+, mais cobre sólido. A gente vai ver nos exercícios, galera, que eu consigo montar uma pilha a partir da equação global. O exercício pode me dar só a equação global e falar para mim, esquematize a pilha. Eu consigo montar todo o desenho que a gente falou ali atrás da pilha de Daniel. Fluxo de elétrons, quem é cátodo, quem é ânodo, polo negativo, positivo, ponte salina, quem oxida, quem reduz. Somente a partir da equação global, beleza? Em consequência dos fenômenos descritos na pilha de Daniel, nós temos, galera, no ânodo, a placa de zinco, né, o eletrodo que está no ânodo, ele sempre vai ter uma diminuição na sua massa. É onde está rolando a corrosão. Eu tenho metal perdendo elétrons e migrando para a solução, se transformando em cátion. Então, sempre no ânodo eu tenho diminuição de massa. Ao mesmo tempo que a concentração de cátion zinco 2+, na solução aumenta. Lembra lá que eu tenho um aumento das cargas positivas na solução. No cátodo, a placa de cobre aumenta de massa. O cobre 2+ da solução recebe os 2 elétrons, se transforma em cobre zero e se deposita na placa de cobre. Então, eu tenho aumento da massa da placa do eletrodo que está no cátodo, ao mesmo tempo que a concentração de cátions na solução diminui. Eu vou ter um aumento de carga negativa em relação à positiva. As soluções de ambos os eletrodos, a gente já falou ali, perderiam a neutralidade elétrica e interromperiam precocemente o funcionamento da pilha se não fosse adaptada ao sistema uma ponte salina. Com isso, a pilha pararia de funcionar. A função da ponte salina é dar uma vida útil um pouco maior para a pilha. Tá? Então, a ponte salina ela é constituída de um tubo de vidro contendo uma solução aquosa concentrada de um sal bastante solúvel, normalmente cloreto de sódio ou cloreto de potássio. A função, guarda bem essa informação, a função da ponte salina é permitir migração de íons de uma solução para outra, de modo que o número de íons positivos e negativos na solução de cada eletrodo permaneça em equilíbrio. Então, o que ela vai fazer? No ânodo, onde eu tenho uma concentração de cargas positivas aumentando, eu vou ter a migração de carga negativa a partir da ponte salina. No caso aqui, se a solução for NaCl ou KCl da ponte salina, eu tenho uma migração de cloreto, de ânion cloreto. Onde eu vou ter um aumento de carga positiva, eu tenho que jogar mais carga negativa vinda da ponte salina para equilibrar essa solução. Já no cátodo, onde eu tenho uma quantidade de carga positiva diminuindo, eu tenho que jogar as cargas positivas. Pode ser cátion potássio ou cátion sódio, Na+ ou K+, para eu ter um equilíbrio entre cargas positivas e negativas. Belezinha, galera? Vamos encerrar por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar dos potenciais de oxidação e redução dos metais e vamos continuar falando da pilha. Então, ainda não acabou pilha, belezinha? Então, beijos, até a próxima aula.